Graça e paz, igreja abençoada, amém? Amém? Glória a Deus, uma noite maravilhosa, qual o Senhor nos proporciona para estar adorando a Ele, entregando um culto de adoração a Ele. Noite maravilhosa. Fico muito feliz, Igor, Gi, o Brian, amo a vida de vocês, amo a vida de vocês, vocês são uma bênção, não faz parte das minhas orações. Amo a vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquei muito feliz a hora que eu vi vocês chegando ali. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade à série, Maravilhas. Eles não sabiam, o louvor não sabia o que eu ia ministrar hoje. Eles não sabiam. E o culto foi direcionando em cima da palavra ao qual o Senhor me entregou, para que eu estivesse liberando sobre a igreja. Queria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor em João, capítulo 16. O tema da mensagem, eu não coloco o tema em mensagem, irmãos, é muito difícil eu colocar um tema. E o tema que eu coloquei na mensagem hoje é assim: a maior maravilha hoje é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O louvor, ele foi direcionado como o Espírito Santo de Deus quis. E para você ver que Deus está direcionando tudo, Ele está falando. Então, a maior maravilha hoje é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você crê? Você acredita nisso, que a maior maravilha hoje é sermos guiados, sermos dependentes do Espírito Santo de Deus? Você crê? Então, é um tempo de nós nos posicionarmos, para nós vivermos isso, para nós vivermos dessa forma. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por nós podermos estar aqui, cultuarmos o Senhor. Então, o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 5 em diante, a palavra do Senhor diz assim. Você que encontrou, se coloque de pé para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos nessa noite, Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui. O seu Espírito tem se manifestado em nós. O seu Espírito está em nós. E nós clamamos, ó Deus, que continue a manifestar a sua glória, que continue a manifestar o seu poder, que venha nos encher, para que nós possamos viver algo, ó Pai, ver a verdade, sermos guiados pelo seu Espírito. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção nessa noite. Manifesta a sua glória na igreja, em cada vida que está aqui. O seu transbordar, o seu mover, a transformação de vida, a transformação no Espírito. Vem, Senhor. Nós clamamos, Senhor, como o Senhor tem agido até aqui, como o Senhor agiu na oração, como o Senhor agiu no louvor,
eu clamo como sacerdote, Senhor, desta casa, que o Senhor continue aqui e transforme vidas. Use cada um que está aqui, Senhor, que eles possam ver as maravilhas do Senhor. E hoje, Pai, a maravilha do Senhor que nós queremos é sermos guiados pelo Senhor, é viver as bênçãos do Senhor, é viver os princípios do Senhor, é sermos direcionados, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que é uma noite de transformação e que o Senhor tem muito mais para fazer no nosso meio. Você que crê, tome o seu assento, dando um louvor de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria, para iniciar, eu queria fazer uma pergunta para a igreja do Senhor. Temos ouvido o Espírito Santo? Temos ouvido o Espírito Santo? Você tem ouvido o Espírito Santo? Eu creio que você tem ouvido o Espírito Santo. E eu creio que você tem dado ouvido ao Espírito Santo. Senão você não estaria aqui nessa noite. Porque antes mesmo de você sair da sua casa, no mundo espiritual havia uma batalha, havia uma guerra, para que te impedisse de você estar aqui. Para que impedisse de você estar aqui. Mas você ouviu o Espírito Santo e você se posicionou e você está aqui nessa noite. Então essa pergunta que eu quero deixar, e eu quero que você medite nela. Temos ouvido o Espírito Santo? Vamos viver maravilhas e obedecer o Espírito Santo. Quando obedecemos o Espírito Santo, nós vivemos maravilhas. Mas como assim, pastor? Nós começamos a ver o agir. Nós começamos a ver o natural se mudando, se transformando. Pessoas têm perguntado, pastor, mas qual que é as maravilhas? Eu tenho citado algum exemplo, quando Josué foi atravessar o rio Jordão, o Senhor um dia antes disse, santifique, e verá a maravilha de Deus. E o que aconteceu? O natural se transformou, o rio se abriu, virou um muro. Então talvez você está esperando algo que nunca foi presenciado. Não, você vai ver coisas, o natural se transformando. Moisés, quando viu as maravilhas do Senhor, aquilo assim, a sarça queimando, era algo que era natural acontecer no deserto. Mas de repente ela não se consumia. E essas são as maravilhas de Deus. Então esteja atento. Eu estava conversando com o João Mendes hoje, e nós estávamos falando assim, nós temos que estar atentos em ver o Senhor agindo no natural, nas coisas naturais. E de repente essas coisas sendo transformadas, vidas sendo transformadas. Quando eu citei nesses dias, acho que na quarta-feira, que vida quando se transforma começa a ser, é a maravilha de Deus. Quantos aqui era algo qual o mundo não dava mais nada, ou o mundo não acreditava, e de repente a maravilha de Deus começou a acontecer na sua vida, na minha vida, e nos transformar, nos tirar daquele lamaçal do pecado, e nos colocar em nossos pés em uma rocha firme. Essas são as maravilhas de Deus. Então o Senhor vai começar a transformar as coisas ao seu redor. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Na sexta-feira, na hora que nós estávamos orando aqui, o Senhor me levou a uma visão para que eu estivesse, para que eu pudesse ver o mundo espiritual. E o Senhor me mostrava cada igreja de Muzambinho, mas aí ele foi muito específico, ele não estou falando de templos, eu estou falando de cada vida, de cada pessoa de Muzambinho, sendo cheios do Espírito Santo de Deus.
para que a promessa dele se cumpra sobre essa cidade. E eu vi aquelas pessoas, multidões, sendo cheias, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas. E enquanto eu estava aqui, o Senhor falou algo comigo, a respeito para mim, que eu fosse e falasse para Tati. A hora que acabou o culto, eu fui lá e falei: Tati, o Senhor mandou te dizer isso, isso, isso. Eu tinha um monte de pessoas aqui, mas o Senhor falou assim: vai lá e fala isso. Então, essas maravilhas, nós não vemos pessoas sendo transformadas, porque o Espírito Santo habita nelas, porque o Espírito Santo habita em nós. Irmãos, eu tenho vivido algo da parte do Senhor nesses dias, que o Senhor tem me levado a ver o mundo espiritual. E Ele, tipo assim, temos orado, temos declarado guerra contra o inferno. Eu tenho dito para pessoas assim, que eu sei o preço que eu estou pagando de ter vindo morar em Muzambinho. Mas não é problema, não. É o mundo espiritual, algo que eu não via, algo que eu não sentia, algo que... Mas hoje eu tenho vivido isso, eu tenho pagado esse preço, eu tenho louvado ao Senhor, porque Ele tem me dado a oportunidade de viver e ver isso. Talvez você não entenda, mas eu tenho visto o mundo espiritual, altares para outros deuses sendo quebrados, e eles tentando se reerguer, tentando se levantar, e o Senhor falou assim: se posicione, ore, não vai se levantar, porque isso está prendendo isso, aquilo está prendendo aquilo outro na vida das pessoas, e nós temos que nos posicionar. E eu falo assim: obrigado, Senhor, por eu poder ver as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor, por nós poder contemplar aquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós temos que obedecer para viver as maravilhas. E entender que nós somos templos do Espírito Santo. A igreja do Espírito Santo somos nós. E temos que estar em comunhão para viver isso. Amém? Primeiro ponto, para nós entrarmos na mensagem: somos o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo? Amém? Quando somos templos do Espírito Santo, nós não vamos colocar outra coisa no lugar. Nós não vamos negociar o que vai adentrar no templo do Espírito Santo. É tempo dele. Por um posicionamento, por uma decisão, somos templos do Espírito Santo. E o Senhor, enquanto eu sentado ali no escritório, colocando essa mensagem no papel, o Senhor falou assim: quando somos templos do Espírito Santo, nós não podemos estar em meio às imoralidades. Quando Josué foi para atravessar o rio, o Senhor disse para ele: santifique-se, santifique. E o Senhor nessa noite, Ele fala para a igreja: santifique, santifique, endireite os seus caminhos. O Senhor fala para a sua igreja: me busque mais. Porque sendo templo, não podemos estar em meio à imoralidade. Não podemos negociar o templo do Espírito Santo. Não podemos negociar. Não temos essa oportunidade. Temos que nos afastar do pecado. Temos que nos afastar do pecado, em viver conforme o Espírito Santo está nos conduzindo. É a maravilha de Deus, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo.
Então temos que nos afastar do pecado. Temos que buscar. Mas como, pastor? Comentando com o João hoje, quando vamos fazer qualquer coisa que não agrada ao Senhor, na hora o Espírito Santo fala, não faça. Não faça. Se somos guiados, se somos direcionados, nós não vamos fazer. Nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Quem está disposto nessa noite, falar, Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, e eu sou direcionado pelo Espírito Santo, então eu vou te obedecer. Quem? Quem vai obedecer? Quem está disposto a obedecer o Senhor? E quando nós chegarmos diante do Senhor, falar, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por ter nos dado o Espírito Santo, ao qual me direcionou, ao qual me conduziu. Vamos no versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, a toda, não é mais ou menos. Por isso que você é confrontado, meu irmão. Por isso que você é confrontado. Não é porque, eu não senti bem. Não, você está sendo confrontado porque o Espírito Santo está te guiando na verdade. E a verdade nos confronta. A verdade nos confronta. Projeta para mim aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Somos guiados pelo Senhor. Somos guiados pelo Espírito Santo, ao qual o Senhor Jesus nos entregou. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? É por isso que você é confrontado na verdade. Porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E Ele quer te ver saudável. E Ele quer te ver lindo, maravilhoso, sorridente, cantando louvores, adorando, entregando um culto ao Senhor. Ele quer te ver dessa forma. Ele quer te ver dessa forma. Ele quer te ver adorando, entregando o culto de louvor a Ele. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Então somos templo do Espírito Santo. O primeiro ponto aqui, você é templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, somos santuário dele. E não podemos viver em meio à imoralidade, em meio ao pecado. Porque Ele está nos guiando, porque o Senhor está nos guiando, porque o Espírito Santo nos guia. Amém? Segundo ponto, o Espírito Santo que habita em nós, quer se manifestar através de nós para a glória de Cristo. A sarça queimando, e não se consumia, Moisés parou, falou, tem uma coisa, está diferente, está diferente. Josué ouviu, falou, opa, peraí, santifique, que amanhã nós vamos ver algo diferente. Amanhã nós vamos ver algo diferente. Hoje o Senhor falou algo comigo, falou assim que, no princípio, o Senhor Deus falou para Adão e Eva, falou que dominem sobre todas as coisas. E quando nós entramos em pecado, nós perdemos esse poder, nós perdemos essa autoridade. E aí o Senhor me trouxe à memória, quando Jesus estava no barco e de repente dormindo, e a ventania, os discípulos todos desesperados, e o Senhor fala,
E de repente ele fala para que o vento seque. De repente Jesus estava, ele, Pedro, de repente ele questionado sobre os impostos. Ele fala para Pedro, vai lá e pega na boca do peixe uma moeda e pague, meu e o seu imposto. Quando nós entramos, nós saímos da presença do Espírito Santo de Deus e nós entramos na imoralidade, no pecado. Nós perdemos isso. Essa autoridade de governar sobre todas as coisas. Jesus, na passagem, ele diz assim, tem uma passagem, ele diz, coisas maiores que essas vocês farão. Irmãos, entenda a autoridade que há sobre a sua vida, para que governe sobre todas as coisas. O Senhor, quando criou Adão e Eva, ele já declarou lá, e de repente o homem caiu no pecado, e de repente ele perdeu essa autoridade. De repente vem Jesus e declara uma bênção, ele declara uma palavra sobre a sua vida, coisas maiores que essa vocês farão. Amém. Recebe, irmão, recebe. E quando você fazer isso, você vai estar demonstrando que o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo que habita em nós se manifesta através de nós para a glória de Deus. E ele se manifestando em nós, e as pessoas vendo isso, não é para que nós engrandecemos nós, mas que nós engrandecemos o nome do Senhor. O nome do Senhor. Quando o Espírito se manifesta em nós, é algo novo. É algo novo. Irmãos, você pode ter uma experiência com o Senhor todos os dias. Você pode se aquebrantar na presença do Senhor todos os dias. Mas eu te afirmo que todo dia é diferente. Todo dia é diferente. Sexta-feira na oração, o Espírito Santo me catou e começou a me exortar aqui. E eu comecei me aquebrantar, e eu comecei a chorar na presença dele, mas uma alegria enorme, porque eu podia sentir a presença do Senhor. Mesmo eu sendo corrigido, eu chorava e falava, Senhor, obrigado, porque eu posso sentir a sua presença, porque eu estou ouvindo o Senhor falar comigo, mesmo embaixo de uma exortação. É glorioso, é maravilhoso. Algo novo acontece. Todos os dias nós vamos ver algo novo acontecendo. Então, mergulhe mesmo no Senhor. Mergulhe mesmo na presença do Espírito. Irmãos, os relatos de que pessoas passam semanas sem orar, pessoas passam a semana sem ler a palavra do Senhor. Não tem como, você não vai ouvir a voz do Senhor. Tire um tempo. Começa simples, escolha um versículo e comece a declarar ele todos os dias na sua vida. Projeta para mim aí, Rogério, Salmo 118, versículo 28. Eu vou pedir para fazer uma arte amanhã, Vinícius. Amanhã você faz uma arte para colocar no status e colocar na capa do zap lá, das pessoas, quem quiser. Coloca na capa no seu celular. Um exemplo, ó, tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Comece a declarar, faça disso, coloca na capa do seu celular, coloca lá no status. Todo dia comece a declarar algo. Comece. Em cima desse texto, só para você ver como que é as coisas. Em cima desse texto, deixa um pouquinho aí, Rogério. Em cima desse texto, aonde o Senhor me levou a viver, aonde o Senhor começou a me direcionar, falou assim, quantas pessoas têm vivido embaixo de maldições? Quantas pessoas têm vivido embaixo de maldições? Em cima desse texto, tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Eu falei assim, na hora o Senhor falou assim, quantas pessoas
Na hora eu pensei, quantas pessoas têm declarado, proclamado maldição, ao invés de proclamar que o Senhor é Deus na vida dela? Quantas pessoas têm proclamado maldição sobre os filhos, ao invés de proclamar isso na vida dos filhos? Quantas pessoas têm proclamado maldição no relacionamento, ao invés de proclamar isso no seu relacionamento? Tem pessoas proclamando maldição no seu trabalho, ao invés de proclamar isso no seu trabalho. Em cima disso, em cima desse texto, o Senhor me levou nesse ato profético que nós fizemos aqui hoje. E eu louvo a Deus pelas maravilhas dele. Eu louvo a Deus. Então comece a buscar o Senhor, comece a ser cheio do Espírito. Comece a ser cheio do Espírito, cada vez mais, buscar mais. Eu não consigo, pastor, eu não me dá sono a hora que eu vou ler a Bíblia, me dá canseira. Pega um versículo, grave ele. Grave esse versículo e comece a declarar ele, comece a declarar ele. E quando o Espírito se manifesta em nós, é algo novo. Temos que levar outros a Cristo. Sabe qual que é a forma mais prática e mais acessível de levar outros a Cristo? Não é a forma que você fala, a forma que você prega, a forma que você declara as coisas. Também, mas é muito pouco isso. É pelo o que está se manifestando na sua vida. O que está se manifestando de novo na sua vida? Olha, fulano fazia isso e não faz mais. Vou fazer uma visita essa semana. Irmãos, dentro de 20 minutos, eu ouvi tanta coisa dos outros, dele nada. Verdade. Falei, meu Deus. Depois no final, ainda para encerrar, é melhor, quem é nós para julgar os outros, né? Ouvi desse jeito. Falei, meu Deus. Então, irmãos, através do manifestar de Deus nas nossas vidas, as pessoas vão ser conquistadas, as pessoas vão ser ganhas. A palavra do Senhor diz para que nós venhamos fazer discípulos. Discípulos. Então nós temos que levar outras pessoas a Cristo. E como nós vamos levar outras pessoas a Cristo? Através do manifestar do Senhor. Projeta para mim Atos, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler até o 19. Atos 2, versículo 15. Vamos ler até. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Espera um pouquinho. As pessoas estavam vendo algo diferente na vida daqueles homens, não estavam? Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Pedro dizendo. Porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Volta lá. Naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Verão manifestar, verão as maravilhas do Senhor, estarão atentos aos sinais daquilo que o Senhor está fazendo. Eu e Leandro, nós temos falado muito sobre a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós temos que estar atentos. Há muitas pessoas confundindo o povo de Deus. Tem povo de Deus sendo confundidos. Do manifestar, do agir das trevas, da enganação. E pessoas tomando a mão sobre aquilo dali e confundindo os cristãos. Há uma luta muito grande. Então esteja atentos
aquilo que a palavra, aquilo que o Espírito está te guiando, o Espírito da verdade. Aleluias. Projeta para mim Atos 2:21. Temos que levar outros a Cristo. Atos 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos que levar pessoas a invocar o nome do Senhor. E o caminho mais fácil, a forma mais fácil, é o manifestar do Espírito nas nossas vidas. O manifestar do Espírito nas nossas vidas. Tenho conversado com o Vinícius. O evangelista tem ido nas ruas, tem abordado pessoas, e eu converso com ele, falei, e aí Vinícius? Eu falo, pastor, não é fácil. Eu falo para ele, faça somente aquilo que o Espírito manda. Faça somente aquilo que o Espírito está te direcionando a dizer. Nada mais. Só obedeça. Só obedeça. Mas para que ele possa sair, e abordar as pessoas, ele precisa estar buscando o Espírito. Ele precisa estar se enchendo, ouvindo o Espírito Santo de Deus. E a hora que ele vai se tornar fácil. Mas eu não estou vendo o resultado. O resultado acontece natural. Não é ir lá e buscar. Eles vão vir. Eles vão vir. Porque é o Espírito Santo de Deus que está agindo. E muitos proclamarão o Senhor. Amém? Terceiro ponto. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nossas atitudes testemunham a respeito de Cristo. Quando estamos cheios, as nossas atitudes testemunham a respeito de Cristo. Somos encorajados pelo Espírito, pois o mundo vai nos tentar se opor. Então o tema, o terceiro ponto, quando estamos cheios do Espírito Santo, nossa atitude testemunha a respeito de Cristo. Quando você testemunha a respeito de Cristo com a sua vida, você é confrontado. Você é criticado. É assim o mundo que vivemos. Quem aí nunca criticou um crente? Ou só eu só? Quando eu não era convertido, eu falava. Eu criticava. Eu confrontava. Eu era contra. E hoje, que estou do outro lado, eu vejo isso. Pessoas se opondo. Aquele que mudou a minha história, aquele que mudou a minha vida. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, nossa atitude testemunha a respeito de Cristo. Talvez muitas vezes você não precisa nem falar, as pessoas estão vendo. E eu quero te dizer que não é só o mundo, pessoas dentro da igreja começam a ver a diferença. Eu fui acertar com o Zé do Som a respeito de umas luzes que ele mexeu aqui essa semana. E nós estávamos conversando sobre o Ministério Atos, sobre o pastor Márcio. E ele falou para mim assim, pastor, o senhor não tem noção de quantas pessoas venham perguntar para nós, como que a Atos está fazendo isso? O Zé não é cristão, o Zé falou assim, princípios. Não abriu mão de princípios. Não negociou aquilo que Cristo entregou na mão dele. E de outra forma também, outros o confrontam, outros se opõem, outros cristãos se opõem. Sabe o que ouvimos esses dias? O pastor fulano falou assim, outro pastor falou assim, que Atos não vai longe não. Jovem não consegue manter a igreja. Falou desse jeito. Vão se opor. Vão tentar parar.
e você manifestando o Espírito Santo de Deus na sua vida, pessoas vão se levantar e vão se opor contra a sua vida, vão tentar te parar, mas permaneça firme que vai valer a pena, permaneça firme que vai valer a pena. O Senhor, Ele entrega a vitória nas suas mãos. O Senhor já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus levou naquela cruz todas as suas derrotas. Talvez venha algo na sua vida, mas é para te fortalecer, para te impulsionar a ir mais longe, a viver algo novo, a viver algo diferente. Então, pessoas vão se levantar contra a sua vida, pessoas vão querer se opor, porque está vendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você, porque está vendo que você se tornou um templo do Espírito Santo, porque está vendo o que Deus está fazendo, da onde o Senhor te tirou e aonde Ele te colocou. Então, as nossas atitudes testemunham a respeito de Cristo. Projeta para mim, Rogério, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então não é por você, é pelo Espírito de Deus que se manifesta em você, através de você. Então, o Espírito Santo dará testemunho de verdade através de você. Amém? Então, o primeiro ponto, somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e manifesta através de nós a glória de Cristo. E o terceiro, quando estamos cheios do Espírito Santo, nossa atitude testemunha a respeito de Cristo. E o quarto, queremos a verdade, viveremos a verdade, e essa verdade é a maior riqueza. Irmãos, você quer saber qual que era o pior confronto na vida do ser humano? É a mentira. Tantas situações, você não tem necessidade de mentir, você não tem necessidade de falar aquilo, mas se a pessoa te pergunta algo, a primeira coisa que vem na sua mente é de você recuar e mentir. Qualquer pessoa. Confronto maior pais com filhos é esse. Você chega para perguntar uma coisa, geralmente o pai ele já chega naquela, por que aconteceu isso? Meu filho já contrai, ao invés de dizer algo, ele inventa uma história, ele não fala uma verdade. A maior riqueza na vida do cristão, na vida de uma pessoa, é a verdade. Essa verdade ao qual o Senhor nos traz, essa verdade ao qual o Senhor nos julga, essa verdade ao qual o Senhor nos coloca de pé e nos coloca diante de uma sociedade onde somos irrepreensíveis. Se você vive na verdade, se você vive conforme a verdade do Senhor, conforme a verdade no meio de uma sociedade, você é irrepreensível lá fora. A verdade nos conduz na sabedoria. Projeta para mim, Rogério, Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Quando a pessoa ela age na verdade, que ela age nos princípios da verdade, traz sabedoria. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 até o 15, nós vamos ler. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino.
A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Quando você é templo do Espírito Santo, como nós lemos aqui no versículo 13 de João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciar a vocês o que está por vir. O Espírito Santo, ele vai te trazer a verdade. E essa verdade, ela vai te levar a viver a sabedoria ao qual nunca antes. Nós temos visto pessoas que têm vivido princípios, e ele não tem negociado os princípios porque tem vivido a verdade. Mas que verdade o Senhor fala, pastor? A verdade que eu te digo nessa noite é aquela verdade onde você não negocia os princípios do Senhor diante do Espírito Santo. Você não negocia a verdade que você não negocia lá fora. Nós temos dito muito que nós chegarmos aqui e adorarmos ao Senhor e viver uma vida aqui dentro de verdade. Só que lá fora essa verdade não condiz com o que você está vivendo. Você está perdendo as riquezas, a verdadeira riqueza. Porque aqui dentro o Senhor te conhece, aqui dentro nós te conhecemos. Mas e lá fora? Como que você vai manifestar o Espírito Santo? Mas por que, pastor? Muitas vezes as pessoas não vivem em sabedoria, mas vivem em tolice. E o Senhor, ele te convida a viver uma vida de sabedoria diante dele, diante dos princípios do Espírito Santo. A verdade não te prende a nada. Simplesmente na verdade, ela só te prende na verdade. A verdade, ela não te prende a nada. Ela é muito valiosa para você. Ela é muito valiosa para mim. Principalmente para o Senhor. Pastor, mas que sabedoria que o Senhor está dizendo? Eu quero te dizer que essa verdade, ela vai te gerar uma sabedoria em Cristo. Essa verdade não vem de mim, não vem de você, e sim ela vem do Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir a viver o caminho da verdade. Você vai estar, mas por que eu vou estar vivendo esse caminho da verdade? Eu vou estar sendo guiado por esse caminho da verdade, porque não fala de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Você que entendeu essa palavra nessa noite, eu quero que você coloque de pé. Nessa noite ao qual nós podemos presenciar o que o Espírito Santo nos conduziu, o que o Espírito Santo nos levou a viver nesses dias. Então eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você é templo do Espírito Santo e ele habita em você. E nós não podemos estar de qualquer forma, nós não podemos ser templo do Espírito Santo de qualquer forma. Temos que nos afastar do pecado. Temos que nos afastar daquilo que não agrada ao Senhor. O Espírito Santo que habita em nós, ele manifesta algo novo. Eu quero ver pessoas aqui manifestando algo novo todos os dias, se alegrando na presença do Senhor, com atitudes que testemunham a Cristo, com atitudes que testemunham a Cristo, e vivendo em verdade. Mas não uma verdade que eu acho, não uma verdade, mas a verdade do Espírito Santo que nos guia. Eu quero que você, neste lugar onde você está mesmo, você comece a falar com o Senhor.
Você começa a declarar para o Senhor, fala: Senhor, eu entendi que eu sou templo do Espírito Santo. Não estou brincando de ser templo. A minha vida é templo do Senhor e não é altar de outros deuses. Não há lugar para outros deuses, não há lugar para outras coisas, não há lugar para o pecado. Irmãos, eu quero que você comece a colocar diante do Senhor, mas você comece a orar, comece a falar para o Senhor, mas comece a declarar, mas comece a falar assim como você nunca fez. Porque quem é amigo, quem é cheio do Espírito Santo não tem problema em poder manifestar o agir dele. Não tem problema em manifestar o que está acontecendo, aquilo que está fervendo dentro de você, aquilo que quer sair para fora, aquilo que quer que você viva. Oh Senhor, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, oh Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui nós entendemos que não somos nada sem o Seu Espírito Santo, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e nós precisamos viver cada dia na Sua dependência, e cada dia demonstrar algo novo que o Senhor está fazendo. Que aquilo ao qual nós vivemos, ao qual nós vivíamos no pecado, hoje nós não vivemos mais. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque o Senhor mudou a nossa vida. Porque o Senhor está nos moldando conforme a Sua vontade. Nos atenta, Senhor, nos atenta a ver aquilo que o Senhor está fazendo. Atenta nossos ouvidos a ouvir o que o Senhor está falando em verdade. Ah, Espírito Santo, eu sei, ó Pai, que o Senhor habita, eu sei que o Senhor habita em cada um que está aqui, Senhor. Começa a se manifestar, Senhor, começa a se manifestar. O Senhor me diz assim, ó: eu não posso fazer quando as pessoas não querem. Se rasgue. Tem algum lugar na sua vida que você ainda não deixou o Senhor agir? Essa é a noite, essa é a hora. Não deixe nenhum lugarzinho reservado, não. Entregue, se lance no Espírito Santo. Não, começa a viver algo novo, começa. Nós declaramos tantos louvores, nós declaramos tantas coisas. Começa a falar aquilo que o Espírito Santo está falando com você agora. Comece a orar aquela oração que o Espírito Santo coloca na sua boca agora. Começa a orar, começa a falar. Começa a falar, fala: Senhor, eu estou te ouvindo, eu estou dando ouvido ao Senhor. Pode falar, eu sei, é isso, eu vou viver isso, eu quero viver isso. Começa a declarar aquilo que o Espírito Santo está colocando em você, aquilo que o seu Espírito Santo está manifestando na sua vida. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Que nós podemos contemplar as Suas maravilhas, nós podemos contemplar o Seu mover e o Seu agir, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e sabemos que sem o Senhor não somos nada. Papai. Não entendo o meu próprio agir. O Espírito Santo está falando com você. Comece a adorar, Sem Tua graça, o que seria de mim? Saia do raso. Não entendo o meu próprio agir.
Você que não tem vivido mais as promessas, você que não tem vivido mais experiências novas, essa é a noite de você começar a viver experiências novas com o Senhor. O que seria de mim, Deus? Santo Espírito. Pois o bem Nós te que eu adoramos. quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.